Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Um dia você chega lá, pastor. Tem alguém que gostaria de contar um testemunho aqui nesta noite? Alguém gostaria de compartilhar um testemunho conosco? Se tiver alguém, levante a sua mão rapidamente. Tem alguém? Depois vai contar no particular, hein? Quem me contar um testemunho no particular, eu vou chamar no meio do culto de surpresa. Amém? Amém. Tem que testemunhar, irmãos, porque às vezes tem alguém vivendo uma situação parecida com a sua, e quando você testemunha as coisas de Deus, isso faz com que injete fé naquela pessoa inconscientemente. Ela fala assim: se ele viveu, se ela viveu, eu também posso viver. Amém? Amém. Então é importante quando você testemunha as obras que Deus faz na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. 2. Obrigado, meu amor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 54. Quem achou Atos capítulo 7, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também, pastor. Também. Ó, pastor Gerdão não achou o texto ainda? Pastor! Hoje vocês vão aprender sobre isso. Diga: hoje eu saio dessa igreja mais crente do que eu sou. Ah, eu não senti firmeza nesse crente. Não, vamos mudar o termo. Hoje eu saio dessa igreja transbordando o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Atos capítulo 7, versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Aleluia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, oh glória, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Repita essa frase comigo: em pé à destra de Deus. Grava isso no teu coração que você vai entender. Pararam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. O quê? Quem está acompanhando? O quê? Adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Amém. Hoje, ou você se converte, pastor, mas eu estou na igreja faz 10, 15, 20 anos. Eu também, faz bastante tempo. Mas eu preciso me converter todos os dias. Aleluia.
Se eu fosse bom o suficiente, eu estava lá com Jesus. Enoque, quando caminhava com Deus, Deus veio. Se eu fosse bom o suficiente, eu já estava lá com Ele. Então, todos os dias, precisamos mudar algo na nossa vida, no nosso caráter, na nossa vida cristã. A obra estava expandindo, oh glória, a igreja estava crescendo. Jesus havia ascendido aos céus e havia deixado seus discípulos cheios do Espírito Santo, tinha deixado autoridade sobre a vida deles para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Pedrão estava andando, aqui minha sombra. Pedrão estava andando e a sombra dele passava e tinha ali alguém num leito, alguém paralítico. Só a sombra dele passava e curava aquela pessoa. Pedro estava andando, tinha alguém cego e a sombra dele passava. Não precisava colocar as mãos, não precisava derramar o óleo, não precisava fazer nada. A sombra dele, cheia do Espírito Santo, curava. Aí quando você retrocede um pouquinho, esse mesmo Pedro estava negando a Jesus. Só que agora este mesmo Pedro não estava mais sozinho. Este mesmo Pedro carregava algo precioso, algo poderoso, algo que transforma uma vida, transforma um caráter. Glória a Deus. E a obra estava crescendo. E os discípulos muito ocupados pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios. Eu creio que o Espírito Santo, isso aqui não está na palavra, mas eu creio que o Espírito Santo falou assim: eu vou aliviar um pouquinho para você, Pedro. Enquanto você impõe a mão e cura aqui, eu uso a tua sombra, e a tua sombra cura ali. Enquanto você expulsa um demônio aqui, a tua sombra passa e expulsa outro demônio ali. Porque é assim todo aquele que é movido pelo Espírito Santo. Você não age somente no teu ser, mas o Espírito Santo, ele te ajuda. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E muitas pessoas iam se achegando, e os 12 muito ocupados pregando a palavra, até que alguém disse assim: ei, nós temos que dar uma atenção especial para as viúvas, para quem está passando necessidade. Então vamos levantar entre nós obreiros para servir a mesa, para servir aqueles que estão precisando do alimento sobre a mesa, aqueles que estão precisando ser atendidos, aqueles que são carentes. Só que nós estamos preocupados com a pregação da palavra, então nós vamos levantar ali obreiros. Só que mesmo para servir a mesa, não era qualquer obreiro que eles iam levantar, não. Pedro disse assim: olha, escolhei dentre esse povo que está aqui na comunidade cristã renascer, homens e mulheres de qualquer jeito, pastor? Não. Homens e mulheres fiéis, homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres que ficam murmurando, que ficam reclamando, que ficam achando defeito e tudo. Não. Homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres vazios, não. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que delegrinem a igreja, delegrinem Jesus Cristo, não. Homens e mulheres de boa reputação. Você sabe o que a palavra mostra para mim e para você aqui? Que nós temos que transmitir a presença de Deus. Não é só quem está pregando a palavra, isso não é só para o pastor, para a pastora, para os obreiros. Servir
é tão importante quanto pregar. Servir à mesa, servir aos necessitados, exige os mesmos requisitos que pregar a palavra de Deus. Talvez você está aí sentadinho no banco dizendo: então não é para mim, eu sou só apenas um membro, isso aí é só para o pastor, para a pastora, é só para o corpo de obreiros. Não, irmão, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Por quê, pastor? Porque servir cheio do Espírito Santo é quando você vem para a igreja e aqui você é crente, mas quando você sai desse portão para fora, você continua sendo crente, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, servo, cheio de fé, homem e mulher de Deus. Servir a Cristo não é só dia de quinta e domingo, 2 horas. Tem gente que acha que ser crente é só quando você está dentro. Aqui é um lugar que você menos vai ser crente, porque aqui está todo mundo para isso mesmo. Lá fora tem alguém de uma forma inconsciente esperando olhar para mim e para você e ver alguém de boa reputação, cheia de fé, aleluia, cheio de sabedoria, glória a Deus. Ele, e o principal de tudo, cheio do Espírito Santo, servindo com fidelidade. Você entende o que é servir com fidelidade, irmãos? A fidelidade aos princípios do cristão. Como assim, pastor? Vou te dar alguns exemplos. Quando alguém falar da qual igreja, porque a igreja hoje tem um monte de pastor caindo, hoje a igreja está descredibilizada. Quando alguém falar isso perto de você, você fala: não é assim não, porque eu sou igreja e eu carrego Cristo Jesus e eu carrego a presença de Deus. Eu não caí, eu estou de pé, eu sirvo Jesus com fidelidade. Agora, é quando alguém dizer assim: o crente não é que nem antigamente, onde era visto como uma pessoa de caráter. Hoje os crentes usam de um nome de Deus para aplicar golpe. Você vai dizer: não, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, eu não aplico golpe em ninguém, muito pelo contrário, eu sirvo, eu ajudo, eu sirvo a Jesus. Aleluia. Tem alguém lá fora esperando, de uma forma inconsciente, procurar e achar pessoas fiéis. Pastor Jordão, fiéis Kaique, fiéis irmão Giovanni, fiéis irmãos Valdir, fiéis irmão Robson, Diácono Eduardo, Diogo, Edson. Falando o nome dos homens, que é mais fácil para mim. Eu diria também o nome da maioria das mulheres, mas não é só para os homens, é para as mulheres também. Você sabe que tem alguém lá no teu trabalho esperando de uma forma inconsciente olhar para você e ver alguém diferente. Você sabia? Porque toda vez que eu sei que acontece isso, eu já trabalhei em empresa, toda vez que se reúne um tanto de pessoas para falar de alguém, para falar do patrão, você sabia que tem pessoas de uma forma inconsciente que espera vendo você se ausentar disso? Tem pessoas de uma forma inconsciente que esperam que você entre no meio da roda e fale assim: da roda, vamos orar por ele, vamos orar por ela, porque é através deste empresário que é meu patrão, eu levo sustento para minha mesa. Você sabia que tem pessoas esperando olhar para mim e para você e ver a reputação de Cristo, ver um homem e uma mulher que pensa de uma forma diferente
diferente que a manada, que age de uma forma diferente, que anda de uma forma diferente. Por isso que quando os apóstolos foram escolher, talvez alguém pensasse assim: não, mas é só varrer a igreja, é só ficar na porta, então pode ser qualquer um. Não, é obra de Deus, não tem que ser qualquer um, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, comprometidas com a obra de Cristo, de boa reputação e de sabedoria. Por quê? Pergunte por quê, pastor? Porque servir a Deus é tão importante quanto pregar a palavra. Ficar na porta da igreja é tão importante quanto pregar a palavra. Passar uma vassoura no chão dessa igreja, limpar o banheiro, limpar a cozinha, limpar a escolinha, é tão importante quanto pregar a palavra de Deus. Se arrumar na quinta-feira e vir para o culto, e depois sair do culto e transmitir a presença de Deus, é tão importante quanto pregar a palavra de Deus. Porque você não prega só quando você está na quinta e no domingo. Quando você sai da porta daqui para fora, você é uma Bíblia aberta. Você está pregando com a sua vida, você está pregando com as suas atitudes, você está pregando com o seu caráter, você está pregando com a tua forma de andar, com a tua forma de agir, e constantemente você está pregando a palavra de Deus. Como você tem pregado lá fora? Como que as pessoas têm te olhado? Será que elas têm olhado para você e visto alguém de boa reputação, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, com sabedoria nas palavras? Pastor, eu às vezes não sou sábio. Bem-vindo ao meu mundo, eu também às vezes não sou. Glória a Deus. Porque a sabedoria não é de mim. Salomão pediu sabedoria para Deus, e quem deu? Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se Salomão teve que pedir sabedoria para Deus, é porque Salomão não era? Me ajude a pregar. Salomão não era? Em outras palavras, um português correto aqui, ele é meio abestalhado, meio burrão. Mas ele se tornou um dos homens mais sábios, porque pediu a Deus sabedoria e Deus o deu. E aí ele está escrevendo Provérbios e ele fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, quando você vive movido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito toma a tua vida e você começa a falar de uma forma diferente. O teu caminhar é diferente, as tuas atitudes é diferente. Aleluia. Porque quem é cheio do Espírito Santo não é igual à multidão, não fala como a multidão fala, não age como a multidão age. Se você ver alguém que se diz cristão fazendo o que é errado, pode ter certeza, ele está carregando o título, mas não está carregando o principal, que é a presença do Espírito. E naquele grande dia, quando a trombeta soar, Jesus não vai vir buscar títulos, não vai vir buscar pastores, Jesus não vai vir buscar bispos, diáconos, querubins, serafins, ele vai vir buscar servos cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque título é fácil de carregar. Glória a Deus. Título é fácil de carregar. Tanto é que você vê muitos títulos aí fora. E eu não estou falando só de título de hierarquia eclesiástica, não, de pastor, bispo, não. Tem gente que carrega o título de crente. Eu sou cristão. Aleluia. Aí quando está lá no trabalho, as pessoas te observando dizem assim: ele é crente, ela é crente. Nossa, mas nem parece.
Porque olha lá, está na mesma rodinha, fazendo as mesmas coisas. Eu vou mais profundo ainda, dentro da tua família, dentro das famílias, porque as pessoas nos observam, irmãos. Até o não crente, a pessoa que não crê, ela nos observa, esperando de uma atitude inconsciente ver alguém diferenciado. Por isso, não busque ser igual a ninguém. O mundo quer colocar no nosso coração o desejo de ser conhecido, de ser seguido, de o seu nome estar no nome das massas e das multidões. E o que Jesus acha disso? Quer ser o maior? Glória a Deus, aleluia. Quer ser o primeiro? Aleluia. Então seja o último. Quer ser o maior? Então seja o menor. Porque não é o teu nome que tem que estar nas massas, mas é o nome daquele que está à destra do Pai. É o nome de Jesus Cristo. Ei, eu não carrego o meu nome, eu carrego o nome de Cristo. Isso é importante. Tão importante quanto. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu disse um dia para uma pessoa: se você falasse de mim, se você falasse do meu nome, quando eu estava no mundo, eu não estava nem aí não, porque o meu nome não tem importância. Mas hoje não é só o meu nome que eu carrego. Eu carrego um nome que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai ter que confessar. Eu carrego o nome de Cristo. Então meça suas palavras. Eu falei com muito carinho, com muito amor. Eu falei, se há um tempo atrás você falasse do meu nome, eu não ligaria. Mas hoje eu não carrego só o meu nome. Então antes de você se portar à minha pessoa, busque a verdade, porque o meu nome não anda sozinho. Meu nome não vale nada, mas o nome daquele que eu sirvo vale. Glória a Deus. O nome daquele que eu carrego, daquele que me carrega, esse vale. Eu falei para ela assim: então não espalhe um assunto que você não sabe, porque você não vai estar denegrindo o meu nome, você vai estar manchando o nome de Cristo, e é Ele que vai cobrar de você. Mas eu pedi mil desculpas. Eu falei assim: eu já te perdoei, e eu creio que Cristo vai te perdoar. Mas todas as vezes que você for abrir a boca para falar de alguém que serve a Jesus, meça suas palavras, porque você não sabe da verdade. Às vezes você vai estar denegrindo um nome que é muito maior, que o nome de Cristo, que é o caráter de Cristo. Aleluia. Então por isso que para qualquer coisa, quando os apóstolos foram escolher, as pessoas tinham que carregar este requisito: a fidelidade, a sabedoria, a boa reputação, de ser cheio do Espírito Santo. E quando eles acharam, Estevão era um deles. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, que ele não apenas servia à mesa, mas ele tinha uma palavra cristocêntrica. Ele não era crente só dentro dessas quatro paredes, 2 horas na quinta e 2 horas no domingo. Ele era crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Aleluia. Glória a Deus. E ele fazia
com fidelidade, com amor, mesmo que fosse varrer, mesmo que fosse dar o alimento à viúva, mesmo que fosse ajudar o necessitado, ele fazia cheio do Espírito Santo. E aqui está uma verdade para mim e para você. Quem anda, quem caminha com Deus, cheio do Espírito Santo, tem que se acostumar a viver em oposição ao mundo. Tem que se acostumar que o mundo esteja oposto a você. Enquanto Estevão ajudava os necessitados, os fariseus se levantavam, criticavam. E quando eles iam criticar Estevão, mesmo ele cheio de letra, cheio de sabedoria, mas de palavras vazias, cheios de títulos, cheios de vestes bonitas, de oratória boa, só que quando eles iam falar com Estevão, eles tinham títulos, tinham palavras bonitas, roupas que representavam santidade. E Estevão, um jovem, um menino que não tinha as roupas bonitas que ele tinha, não tinha a intelectualidade que eles tinham, mas Estevão tinha o principal. Estevão era cheio do Espírito Santo, e a palavra diz que eles tentavam contra ele, mas não podiam vencer, porque ele falava pelo Espírito. Você sabe por quê? Porque alguém que é movido pelo Espírito, alguém que é movido pelo Espírito Santo de Deus, não é influenciável. Alguém que é movido pelo Espírito Santo, você não consegue influenciar facilmente. Porque o mundo hoje diz que a verdade é relativa, mas aquele que é movido pelo Espírito diz assim: e conhecereis esta verdade. A verdade aqui é Cristo, e essa verdade vos libertará. O mundo diz que é normal mentir. Às vezes você precisa mentir, mas o movido por Espírito diz assim: em Apocalipse está escrito: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros e aqueles que praticam idolatria, os mentirosos, os que praticam homicídio. Quem é movido pelo Espírito não pode ser vencido, porque tem opinião própria, porque tem uma base de vida alicerçada numa verdade que não é a verdade que o mundo quer apresentar, que todos os caminhos levam a Deus. Quem é movido pelo Espírito diz assim: mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não disse que Buda é o caminho, que a Aparecida é o caminho, que as religiões de matriz, não. Ele disse: eu sou o caminho. Aleluia! Aí os fariseus tentavam e não conseguiam. Então todo aquele que é movido pelo Espírito, escute, repita comigo: todo aquele que é movido pelo Espírito vive em oposição com o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no... A gente vai pregar: o mundo jaz e aquele que é movido pelo Espírito não é deste mundo. Estamos aqui peregrinando nesta terra, mas nós não somos daqui. Porque nos últimos dias vai descer uma cidade santa, uma nova Jerusalém, e todos aqueles que foram selados por este Espírito vai habitar nessa cidade, e vai ter Jesus Cristo regendo a sua vida, assim
assim como Ele rege hoje. Porque é todo aquele que é movido pelo Espírito, é regido por Jesus, anda diferente, fala diferente, se importa de uma forma diferente. E estava Estevão lá, pregando a palavra. E ele levaria uma comida para a viúva e ele falava assim: Jesus te ama, minha filha. Ah, você está enferma? Seja curada. Aí ele estava lá como diácono. O diácono serve em todas as áreas. E ele estava varrendo e chegava alguém que precisava do alimento, mas precisava de uma oração, de uma palavra de fé. Ele falava: vem aqui, eu vou abrir uma palavra e vou falar para você as verdades de Cristo. E ali ele não só dava o alimento, mas ele usava a sabedoria que o Espírito tinha dado para ele para pegar a palavra. E os fariseus vendo isso, os religiosos da época vendo isso, lembra que eu falei? Quando você caminha com Deus, você é oposição do mundo. E eles vendo que eles não podiam com as suas letras, eles até usavam a palavra, irmãos. Eles usavam a palavra, mas a palavra, entenda uma coisa, talvez você já fez isso, como eu já vi, já foi feito isso lá na nossa casa. A página do Salmo 91 chega a estar amarelada. Porque fica aberta. Não é, pastor Jardal? Única. E as outras páginas estão branquinha. A página do Salmo 23 também amarelada. Mas a Bíblia, tanto faz ela aberta ou fechada, são apenas letras, se você não aplicá-las na sua vida. Glória a Deus. Que te vale eu abrir minha Bíblia no Salmo 91, que já começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu estava no boteco, sinuca, jogando cachê, fumando, usa aquele cigarro eletrônico. Isso é atitudes de quem habita no esconderijo do Altíssimo? Não, então para eles são só letras vazias. E os fariseus, vendo que Estevão era diferente, não podiam influenciar ele com letras vazias, porque ele era influenciado, oh glória, por algo muito maior. Você sabe o que é isso, igreja? Eu e você somos influenciados por algo muito maior. Ei, Jesus está dizendo assim: eu tenho o poder de influenciar a tua vida. Aí eles começaram a inventar mentiras, porque toda vez que Satanás não puder de alguma forma te atingir e tocar na tua vida, ele é baixo nas atitudes, baixo nas armas dele, então ele vai começar a inventar mentiras ao teu respeito. E os fariseus inventando mentira, chegaram a um consenso que aquele jovem cheio da presença do Espírito Santo, aquele jovem diferente no falar, no agir, no reputação, fiel a Deus, cheio de sabedoria, não merecia mais viver. Então eles tiram ele fora da cidade. E quando eles tiram ele fora da cidade, Satanás talvez assoprou no ouvido de alguém e disse assim: ele merece morrer apedrejado. E eles começam a pegar pedras. E aqui há uma verdade profunda na palavra de Deus. Porque tem pessoas que quando estão fora da presença, é só isso que ela tem a oferecer. Só pedradas.
Quem não é movido pelo Espírito só sabe pegar pedras e atacar em quem é movido pelo Espírito. Aleluia. Mas você sabe a atitude de quem é movido pelo Espírito Santo diante desse levante? Enquanto eles estavam apedrejando Estevão, com os olhos fitados no Estevão, esse Estevão, eu quero imaginar que ele estava de joelho dobrado, e as pedras vindo, e ele cheio de ódio, cheio de raiva no coração, apedrejando, dizendo: ele merece a morte. Talvez se não fosse uma pessoa movida pelo Espírito estivesse lá: Deus, para que isso está acontecendo? Por que eu estou levando pedrada, Senhor? A Deus eu te servi. Só que Estevão era movido pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto falavam mal da vida dele, enquanto jogavam pedra nele, ele estava com os olhos fitados no céu. E o que ele estava vendo? O céu estava aberto. Porque todo aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele leva pedradas, mas ele está ocupado com uma visão maior. Ele está ocupado com algo maior. Ele está ocupado com o Espírito. Ele está ocupado em carregar a glória de Deus. Porque quando eles apedrejavam o Estevão, eles olhavam para o rosto dele, e o rosto dele parecia de um anjo. Porque enquanto eles só estavam pegando pedras no chão, Estevão estava preocupado com a visão que ele estava tendo. Por isso que o mundo vai se opor a mim e a você. Eles vão pegar pedras, porque muitos é só isso que eles sabem fazer. Só sabem atacar pedras. Mas ao invés de você pegar uma pedra do chão e querer revidar, se preocupe com a visão que Deus está te dando. Se preocupe com a glória que Deus está colocando sobre a sua vida. Se preocupe em carregar o Espírito Santo. Se preocupe quando Ele se ataca com pedra na sua vida, você transpareça seu rosto como de um anjo. Se preocupe com a visão que Deus está te dando. Porque ele não escolheu reclamar, ele não escolheu murmurar. Ele ficou preocupado com aquilo que ele estava vendo. Eu imagino as pedras acertando o rosto dele, acertando os seus olhos, e o sangue escorrendo no canto do olho, e talvez ele limpando. Mas ele estava limpando, sabe por quê? Porque ele não queria que ele atrapalhasse a visão que ele estava tendo. E eu me perguntei, sabe que algo que me intrigou? Todas as vezes em que eu tinha visto o relato do céu depois de Jesus Cristo, lembra que eu falei para vocês repetir? E disse ele: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. E o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Aí veio aquele reflexo na minha mente, no meu coração, todas as passagens em que eu via Jesus de uma forma diferente à destra de Deus. Como? Deus bom de Bíblia. Sentado, ó, irmão Giovanni, vai pregar no próximo culto. Glória a Deus. Assentado. Só que a visão, e compreenda o tamanho da visão de Estevão. Agora ele estava vendo Jesus, não estava assentado no trono. Vem cá, pastor Guilherme, já traz uma cadeira dessa. Traz uma cadeira.
Traz duas, essas duas, pode trazer. Vem cá, meu discípulo Diogo. Vem. Senta aqui. Você que tem essa barbinha aqui, você vai representar Deus. Você que é mais jovem, senta aqui. Você é Jesus. Todas as vezes que você, depois você vai pesquisar lá na sua casa, as passagens que retratam o céu, diz que Jesus está assentado à destra de Deus. Eu sei que está na sua esquina, mas é porque você está vendo em um campo diferente. Mas ele está à destra de quem? De Deus. Só que a visão de Estevão não está dessa forma. Algo me intrigou. Eu sou Estevão. E Estevão olha para o céu. Levanta aí, Jesus. Glória a Deus. Jesus está de pé. E eu me perguntei, Senhor, mas por que Jesus está de pé? Sendo que todas as vezes em que se relata ele está sentado, a própria visão de Apocalipse, ele está sentado. Agora Jesus está de pé. E Estevão está olhando para Jesus e vendo Jesus de pé. Aí eu continuei lendo o texto. A Bíblia vai dizer que Estevão, mesmo olhando para aquela visão maravilhosa, as pedras sendo atacadas diante dele, ele solta uma frase que fez eu compreender a verdade do Evangelho, a verdade de alguém cheio do Espírito Santo. Porque ao invés dele ficar com raiva, com ódio, olhando para Cristo de pé diante do trono, ele diz assim: Senhor, não impute a eles este pecado. Enquanto muitas pessoas que não é movida pelo Espírito Santo talvez estivessem orando de uma forma diferente, dizendo: Deus, cobra, Deus, Jesus, ele tem que pagar um preço. Mas você sabe por que Estevão estava repetindo essas palavras, olhando para Jesus à destra de Deus? Glória a Deus. Porque ele se lembrou das palavras que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe por que Jesus estava de pé diante do trono? Porque ele estava de pé, demonstrando a honra ao servo fiel e cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quem? Aí eu fui compreender por que Jesus estava de pé. Porque Estevão não só viveu, mas morreu carregando o caráter de Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Jesus se levantou do trono, porque ele ia receber um servo fiel. Aleluia. E ele se levantou do trono para demonstrar honra a alguém que não só viveu, mas morreu carregando o caráter de Cristo. Você sabe o que Deus quer dizer para mim, não? Sério. Não espere a sua morte para se converter de todo o seu coração, para mudar as suas atitudes. Não espere um leito de hospital para perdoar quem tem que perdoar. Não espere um leito de hospital para chamar alguém de outro estado, porque precisa liberar o perdão. Não espere o
no final da vida para carregar o caráter de Cristo. Viva intensamente com o caráter de Cristo dentro da sua casa, no tratamento com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, no tratamento com a sua esposa, no tratamento com o seu esposo, no tratamento com a igreja, com o seu pastor, com os obreiros. Viva intensamente com o caráter de Cristo, ao ponto de quando chegar a sua hora, o Senhor Jesus se levante do trono em forma de honra de alguém que andou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! E essa palavra é maravilhosa. Se coloque de pé. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu vim perceber isso aqui no altar, tá? Eu carrego o esboço, mas muito do que eu prego aqui é o que o Senhor dá na hora. Porque eu não sou movido por aquilo que eu estudo, por aquilo que eu oro, por aquilo que eu recebo em casa. Muito pelo contrário, eu gosto de subir aqui sentindo que eu não estou preparado. Eu olhei para o texto que eu estava lendo com vocês. Algo me chamou a atenção. E se chamar a tua atenção também, você vai começar a dar glória. Então ajoelhamos. Aleluia. Clamou em alta voz Estevão dizendo: Senhor, não lhe impute esta palavra, não impute a eles este pecado. Olha que maravilhoso o que o versículo diz. E com estas palavras ele adormeceu. Oh, Já já entendeu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo aqui não era Paulo ainda. Saulo estava compactuando com todo aquele apedrejamento. E por que o texto diz que ele adormeceu? Você já se perguntou? Quando chegaram e falaram assim: Lázaro já morreu. Ele disse: não, Lázaro só adormeceu. aleluia. Quando ele chegou na casa daquela menina, filha de Jairo, eles diziam: a menina está morta. Ele dizia: não, ela só está dormindo. Ela só está dormindo. Glória a Deus. Porque para quem é movido pelo Espírito Santo, não morre, apenas adormece, e quando acorda para a vida eterna. Aleluia! Todo aquele que é movido pelo Espírito Santo. Você sabe por que Jesus se levantou do trono? Porque alguém que carregou o seu caráter estava adormecendo, mas já ia acordar no trono da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, Pai poderoso. Saulo contesta a sua morte. Saulo contestou a sua morte. Mas aquele dia, tudo que Saulo viu marcou a vida dele. Aleluia. E o sangue que Estevão derramou naquele dia abriu o caminho para a obra missionária através de Saulo. Você sabe o que essa palavra para mim e para você? Glória a Deus.
quem vive o caráter de Cristo, quem anda conforme Cristo andou, não para na morte, ou melhor, não para no solo desta terra. Aleluia. Mas o seu legado, o seu sangue dá continuidade na obra missionária. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Quem está com o seu filho aí, olha para o seu filho aí. Você pode olhar para a barriga dela aí. Olhe para o seu filho. Se o seu filho não está aqui, mentalize ele. Lembre de alguém do teu sangue. Aleluia. Se você viver no caráter de Cristo, mesmo quando você adormecer nessa terra, a obra não vai parar, ela vai continuar, porque o teu sangue vai abrir caminho para a futura geração. Carregar o caráter de Cristo, carregar a presença de Cristo, carregar a presença do Espírito Santo. Então diga comigo assim: hoje eu saio daqui com o meu caráter transformado, mais forte com o meu caráter transformado. Eu saio daqui carregando o caráter de Cristo. Mais forte, mais forte. De Cristo. De Cristo. De Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Quem vai sair daqui cheio do Espírito, carregando o caráter de Cristo? Glória a Deus. Saia daqui disposto a ser diferente Aleluia. no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente familiar, Glória a Deus. dentro da sua casa. Quando você for ter uma atitude, você tem que pensar assim: o que Cristo faria nessa situação? Eu aposto que você vai mudar a sua atitude. Quando você pensar em falar algo, você vai pensar assim: eu carrego o caráter de Cristo. O que Cristo faria nessa situação? Quando você se irá, aí você vai dizer assim: o que Cristo faria nessa situação? Ah, meu Deus. Porque quem carrega, sai com essa palavra no teu coração. Quem carrega o caráter de Cristo Glória a Deus. não se preocupa com as pedradas, mas com a visão que está tendo. Aleluia. Só o pastor Geraldo entendeu. Vou repetir para você entender também. Quem carrega o caráter de Cristo não se importa com as pedradas que vêm de fora, se importa com a visão que está tendo. Vou falar para você entender. Quem carrega o caráter de Cristo não se importa com as pedradas, mas se importa com a visão que está tendo. A mão do Senhor. Glória, glória. Aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar aqui mesmo. Vou fazer uma oração e vou encerrar o culto. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não foram palavras jogadas ao vento, foram palavras ministradas pelo Teu Espírito. E eu quero profetizar sobre a igreja nesta noite. Essa não vai ser mais uma palavra, mas essa palavra vai ficar cravada no coração da igreja. E a igreja vai sair daqui falando diferente. Oh, glória! A igreja vai sair daqui andando diferente. A igreja vai sair daqui tendo atitudes diferentes. Porque a igreja vai sair daqui não carregando só o nome. Não vai ser só o pastor Jean. Não vai ser a pastora Luciene. Vai ser alguém com o caráter de Cristo. Aleluia! Ei, glória a Deus, com seus olhos fechados.
Não é para dizer, não é mais o pastor Jean, senão você vai estar jogando a responsabilidade para mim. Vai lá. 1, 2, 3 e não é mais o pastor Jean. Não é mais. Você vai dizer o teu nome. Não é mais o pastor Jean. Não é mais o pastor Jean. Mas é o caráter de Cristo. Mas é o caráter de Cristo. Esse foi só um ensaio. Agora você vai fazer de verdade. Agora você vai gritar o seu nome. Você vai ter que sair com o caráter de Cristo aqui, nem que seja goela abaixo. Glória a Deus, estou brincando. Aleluia, vamos lá de novo. Não é mais o pastor Jean, mas é o caráter de Cristo. Aplauda o Senhor Jesus, Deus, abençoe todos que estão saindo daqui, cheios do caráter de Cristo. Que essa palavra não fique só neste culto, só neste momento, mas que nas atitudes dessa pessoa lá fora, no agir dessa pessoa lá fora, ela seja a Bíblia que o mundo está lendo, carregando o caráter de Cristo e a presença do Espírito Santo. Que essa pessoa saia daqui assim como Estevão, impactando gerações, impactando outras famílias, outras vidas. Que essa pessoa saia daqui vivendo assim como Estevão, resplandecendo a glória de Deus e não se preocupando com as pedras, mas sim com a visão que ela está tendo. Começa a visitar cada irmão com visões. Sim, meu Pai, em nome Senhor de Jesus. Jesus, que eles tenham visões do reino e que eles vejam Chama que da aqui tua nessa terra presença não importa e do teu glorioso senão as coisas do reino. E que a partir de hoje abençoa, não Pai. seja mais o nome da identidade que ele tem, mas que a partir de hoje a identidade dele seja assim: Jesus Cristo, caráter de Jesus Cristo. Não é mais pastor, não é mais Jean Felipe Lourenço Vieira, é Jesus Cristo, é caráter de Cristo, é uma pessoa cheia do Espírito. E assim, meu prometido, que você vai impactar outras pessoas, assim como Estevão na sua morte, ou melhor dizendo, no seu sono, acordou Saulo para o seu caráter de Paulo. Assim será você. Ei, o teu velho eu vai morrer, porque você vai ressuscitar com o caráter cristocêntrico na tua vida. E quem crê nisso, quem crê que está com o caráter de Cristo, diga glória a Deus. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador? Ou alguém que já aceitou a Cristo e hoje deseja voltar aos seus caminhos porque andou desviado, desgarrado, como ovelha perdida e hoje ela quer retornar aos caminhos do Senhor? Se tiver alguém aqui nesta noite, levante a sua mão. Não estou chamando você para trocar a sua roupa, trocar as suas vestes, seu jeito de agir e falar, porque isso não compete a mim. Eu tenho o caráter de Cristo, mas é o caráter de Cristo que faz isso na tua vida. Você só tem que aceitar o perdão suficiente, exclusivo, eterno Salvador, ou se reconciliar com Ele para ter o seu caráter, a sua vida mudada, transformada. Tem alguém nessa noite que eu gostaria de orar com você para aceitar ou reconciliar com Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Não vou insistir. Tem alguém? Não? Não? Então eu vou encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor Jesus.